De um lado, a casa, o temido Lua Superior 3, responsável pela morte de Kyojo Rengoku. Do outro, Tanjiro e Tomioka, discípulos de Sanji Urokudaki e usuários da respiração da água e do sol. A tão aguardada vingança de Tanjiro finalmente chegou. Nesse vídeo eu vou te mostrar como foi a batalha de Tanjiro e Tomioka versus o Akaza. E se prepara que essa é uma das melhores batalhas de toda a obra. Eu sou o Vinícius e está começando mais um vídeo aqui na Casa dos Otakus. Logo após caírem no Castelo Infinito e derrotarem uma horda de Onis, Tanjiro e Tomioka correm desesperados à procura de Muzan e Tamayo. Após receberem a notícia que Shinobu havia sido morta, ambos ficam visivelmente abalados. De repente, um grande tremor é gerado próximo aos dois. Tanjiro usa seu olfato e detecta que quem fez esse barulho tem um cheiro familiar. É então que a casa surge do céu, quebrando tudo à sua frente, caindo diante de Tanjiro e Tomioka. Após ver que era Tanjiro que estava ali, a casa fica surpreso que ele ainda esteja vivo, mesmo ele sendo tão fraco. Sem muita conversa, a casa logo parte para cima de Tanjiro, tentando acertá-lo com um soco. Tanjiro rapidamente salta sobre a casa e, usando sua Hinokami Kagura, lança um ataque circular que corta seu braço por completo. A casa instantaneamente se regenera e, antes que Tanjiro pudesse se recuperar, ele o ataca novamente, mirando um soco diretamente na sua cabeça. Só que, para a surpresa de Akaza, Tanjiro escapa mais uma vez e ainda faz outro corte, agora em seu rosto. Tomioka, que está observando a batalha, fica impressionado em como as habilidades de Tanjiro melhoraram, comparando suas habilidades até mesmo com a de um Hashira, onde mesmo diante da Lua Superior 3, ele está mostrando ser capaz de lutar. A casa então lembra da frase dita por Rengoku para que ele não insultasse Tanjiro chamando de fraco, afinal ele não era essa pessoa. A casa então se posiciona em sua pose de luta, avisando para Tanjiro que agora a luta de verdade irá começar. Vendo que as coisas começaram a ficar mais sérias, Tomioka entra no combate e ataca a casa com sua respiração da água. A casa fica impressionado com os poderes de Tomioka e conta que após 50 anos ele finalmente voltou a enfrentar o Hashira da água. Usando sua Hakai Satsu, a casa cria uma grande onda de choque em direção a Tomioka, que responde com a sua 11ª forma da respiração da água, Calmaria, fazendo com que ele consiga desviar de todos os golpes de Akaza. Como essa forma foi criada exclusivamente por Tomioka, a casa fica impressionado, pois o último Hashira da água que ele enfrentou não era capaz de usá-la. Tanjiro, se aproveitando desse momento, tenta atacar a casa de surpresa por trás, mas é a casa quem desaparece instantaneamente e aparece atrás de Tanjiro para o golpe final em seu pescoço. Mas antes que a casa pudesse acertar Tanjiro, Tomioka corta seu braço, salvando assim o seu parceiro. Ambos atacam a casa simultaneamente com suas respirações, mas é aí que a casa lança um chute giratório poderoso contra Tanjiro, que até consegue se defender com sua espada, mas o golpe acaba pegando de raspão, fazendo com que ele comece a sangrar. Tomioka e a casa seguem trocando golpes e a casa fica impressionado com o refinamento dos poderes de Tomioka e pede para que ele diga seu nome para que ele possa assim se lembrar dele para sempre. Tomioka recusa dizer seu nome para um demônio e ainda pede para que a casa não fique falando com ele, pois ele não gosta de conversar com ninguém. A casa, com seu jeito todo debochado, diz que vai perguntar seu nome não importa quantas vezes sejam necessárias. É então que a casa acerta Tomioka com a rajada de chutes retos. Tomioka até tenta bloquear, mas o poder das ondas de choque do golpe fazem com que ele seja lançado para longe, quebrando diversas paredes do Castelo Infinito e ficando de fora da luta. Tanjiro entra em desespero por Tomioka e acaba gritando seu nome, o que acaba deixando a casa animado agora que ele sabe o nome do Hashira da água. Tanjiro segue se defendendo com sua Hinokami Kagura dos golpes de Akaza. Ele então começa a falar sobre como os movimentos de Tanjiro melhoraram e o quanto ele deve ter treinado para chegar a esse nível. Afinal, no primeiro encontro entre eles, Tanjiro era um fracote que não podia fazer nada, afirmando que ele está muito feliz pelo belo trabalho que Rengoku havia feito com ele. A casa, tirando sarro de Tanjiro, diz ter ficado muito feliz em ter matado Rengoku naquela noite, afirmando que ele não iria ficar mais forte, pois ele não havia aceitado sua proposta de se tornar um demônio e acabou decidindo seguir como humano. Tanjiro se enfurece após isso e diz para a casa não insultar Rengoku. A casa diz que não está o insultando, que na verdade ele apenas odeia os fracos e que deseja que todos eles sejam eliminados. Tanjiro retruca dizendo que até a casa já foi uma pessoa fraca e que precisou um dia de ajuda, afirmando que os fortes devem ajudar e proteger os fracos para que eles possam se tornar fortes e ajudar assim outras pessoas, e que não deixaria mais a casa fazer o que ele bem entendesse. As
As palavras de Tanjiro abalam a mente de Akaza, que se sente inquieto e reflexivo. É então que atrás de Akaza surge o espírito de um homem que toca seu ombro e começa a falar as mesmas palavras que Tanjiro falou para ele. Akaza tenta acertá-lo, mas percebe que esse homem não passava de uma alucinação da sua mente. Irritado com toda a situação, Akaza diz que Tanjiro é desagradável. Ele então salta e aplica um poderoso soco no chão que gera uma grande onda de choque, abrindo uma cratera. Tanjiro consegue desviar, mas Akaza não dá brechas para ele e lança um chute que o acerta em cheio e tira Tanjiro do chão, fazendo ele cuspir sangue. Tanjiro reflete que mesmo que ele consiga ver os movimentos de Akaza e bloqueá-los, seu poder faz com que ele não consiga sair ileso disso. Tanjiro acaba percebendo que os ataques de Akaza são muito precisos e sempre direcionados às suas brechas, como se os ataques dele tivessem um imã que os atrai para as brechas da defesa de Tanjiro. Tanjiro segue pensando sobre a técnica de Akaza, tentando lembrar de algo que ele tenha falado que possa ajudá-lo a decifrar como ela funciona. Enquanto isso, Akaza segue atacando sem deixar ele respirar. Ele acaba desviando de outro chute de Akaza e o ataca de volta com sua técnica da névoa do calor solar. Akaza também consegue se esquivar do ataque. No entanto, uma parte considerável do seu pescoço é cortada, e ele expressa espanto diante disso, perguntando a Tanjiro como ele tinha conseguido fazer aquilo, já que na sua visão ele havia desviado totalmente do ataque. Akaza então prende a espada de Tanjiro com suas duas mãos na tentativa de quebrá-la. Tanjiro faz de tudo para que isso não aconteça, dando cabeçadas e chutes em Akaza, mas de repente uma onda surge e as mãos de Akaza são cortados. Era Tomioka voltando para a batalha e agora muito enfurecido. Após ser mandado para longe por Akaza, Tomioka desperta todos os seus sentidos, finalmente ativando a sua marca do caçador. Akaza tenta acertar um soco em Tomioka, mas ele desvia e rapidamente contra-ataca com um corte no pescoço de Akaza. Tanjiro e Akaza percebem a marca de Tomioka e reconhecem que sua velocidade e seus atributos aumentaram consideravelmente. Tomioka então se aproxima de Akaza e lança diversos cortes, mas Akaza se recupera instantaneamente. Tanjiro acompanha a batalha e percebe que Akaza se adaptou à velocidade de Tomioka. Pensando na extensão que aquela batalha iria durar, Tanjiro reflete que ele precisa derrotar Akaza o mais rápido possível, pois o objetivo principal deles era o Muzano. Ainda refletindo sobre isso, Tanjiro se pergunta novamente como os ataques de Akaza são tão precisos e como ele consegue reagir a ataques surpresas ou em seus pontos cegos. É então que ele se lembra das palavras do próprio Akaza e de Inosuke sobre espírito de luta. Lembrando da sua conversa com Inosuke, onde ele explica como ele é capaz de sentir a intenção de matar as pessoas e como ele não consegue detectar pessoas atrás dele se elas vierem sem uma intenção de matar, Tanjiro tem uma ideia de como ele pode usar isso com suas capacidades de olfato. Tomioka e Akaza seguem lutando de igual para igual e Tanjiro decide retornar para a batalha, atacando Akaza de surpresa. Mas Akaza consegue interceptar segurando a espada de Tanjiro, que fica com a guarda aberta, mas escapa por pouco do ataque de Akaza. Tomioka aproveita esse momento para atacar Akaza, e é quando finalmente Tanjiro entende como as habilidades de Akaza funcionam. Enquanto a luta entre Tomioka e Akaza continua, Tanjiro se lembra da época em que seu pai explicou para ele sobre as respirações e os movimentos corretos de uma batalha, e principalmente sobre um poder de ver o mundo transparente, uma habilidade que só pode ser alcançada se a mente do seu usuário se tornar invisível e ele tiver despertado os poderes da marca do caçador. 10 dias antes de falecer, Tanjiro leva Tanjiro para a floresta para lhe mostrar as capacidades que o mundo transparente pode trazer. Ele acaba matando um urso de mais de 2 metros de altura sem demonstrar qualquer intenção de matar. Tanjiro percebe que o cheiro do seu pai não mudou em nenhum momento enquanto ele aplicava o golpe no urso. Ele percebeu que seu pai naquele momento não tinha medo, hesitação e nem mesmo intenção de matar antes que ele executasse o corte na cabeça do urso, possuindo assim uma presença igual à de uma planta, imóvel e sem demonstrar perigo nenhum. Voltando para a batalha, Tanjiro agora entende o que o seu pai havia lhe mostrado naquele dia, e que ele já havia usado inconscientemente o mundo transparente para desviar do golpe de Akaza momentos antes na batalha. Akaza e Tomioka seguem trocando golpes, mas Tomioka percebe que a luta não está indo a lugar nenhum, pois além de Akaza ser muito forte, ele também está antecipando seus ataques, o que deixa Tomioka muito espantado com o poder e a resiliência que o demônio possui. Akaza zomba de Tomioka por ele já ter usado todas as formas da sua respiração e que a luta entre eles já durou tempo demais, e está na hora dela acabar. Tomioka tenta acertar Akaza com sua espada, realizando um golpe de cima para baixo, mas ele é surpreendido por Akaza, que a golpeia de lado, fazendo com que sua espada quebre. Logo em seguida, Akaza tenta atravessar o corpo de Tomioka com um soco, assim como ele fez com Rengoku, mas no último
último instante Tanjiro consegue cortar o seu braço. Tanto Tomioka como a casa percebem que a aura de Tanjiro mudou completamente, pois ele havia entrado no mundo transparente. A casa acaba ficando perplexo e diz que todas as células do seu corpo desejam matar Tanjiro naquele momento. Na tentativa de aproveitar que a casa estava distraída com Tanjiro, Tomioka tenta atacá-lo novamente, mas a casa revida usando sua técnica mais forte, o brilho caótico de pratas azuis, um ataque que lança múltiplas ondas de choque em todas as direções. Tomioka tenta absorver o ataque usando sua 11ª forma, mas devido serem muitos e vindo de formas aleatórias por todos os lados, Tomioka consegue escapar de alguns, mas a maioria consegue acertá-lo. A casa segue em direção a Tomioka, que fica gravemente ferido depois do ataque, dizendo que ele está surpreso dele ter conseguido desviar de tantos ataques fatais, e que não era para ele morrer naquele momento, assim como Rengoku e Tanjiro, e pede para que ele assim se torne um demônio. Enquanto segue em direção a Tomioka, Tanjiro surge atrás de a casa, mas devido a estar no mundo transparente, a casa não consegue detectá-lo. Tomioka fica surpreso com o feito de Tanjiro e mentalmente pede para que ele corte a cabeça de a casa se ele ainda for capaz de se mover. Mas para a surpresa de todos, Tanjiro simplesmente solta um grito chamando por a casa e revela assim a sua posição. A casa fica perplexo com a sobrevivência de Tanjiro depois do seu ataque, mas permanece confiante de que sua bússola da morte permitirá que ele detecte todos os movimentos de Tanjiro agora. No entanto, a casa novamente percebe que a aura de Tanjiro está diferente e que todo o seu espírito de luta que existia antes agora não é mais possível ser detectado através da sua bússola da morte, e isso deixa a casa em choque. E em um piscar de olhos, Tanjiro consegue decapitar a casa com sua Hinokami Kagura. A casa, ainda perplexo, fica imaginando como Tanjiro não tinha o espírito de luta naquele momento, já que ele nunca tinha visto um humano sem o espírito de luta, onde até mesmo quando os humanos são bebês, isso já está presente, comparando essa sensação a lutar contra uma planta. Ele reconhece que Tanjiro superou sua velocidade e percebe que o território supremo nada mais é do que um mundo transparente e um estado altruísta, que ele nunca havia conseguido alcançar. Ele tenta desesperadamente prender sua cabeça de volta, mas Tomioka joga sua espada quebrada, perfurando a cabeça e separando ela do seu corpo. Enquanto sua cabeça cai, o rank superior delira sobre seu desejo de se tornar mais forte, antes que sua cabeça se desintegre totalmente. Tanjiro fica aliviado por ter vencido, mas é imediatamente tomado por uma dor imensa, pois seu corpo está chegando ao seu limite. Tomioka, por outro lado, percebe que embora a cabeça de Akaza tenha se desintegrado, seu corpo ainda está do mesmo jeito. É então que o corpo sem cabeça de Akaza pisa no chão e ativa sua técnica, enquanto sua cabeça começa a se regenerar, para o desespero de Tanjiro e Tomioka. Tanjiro desvia de alguns golpes, mas é lançado para longe pelo chute de Akaza. Ele se pergunta como Akaza ainda é capaz de lutar mesmo estando sem cabeça, e até pensa que Akaza possui a mesma condição que Daki Gyotaro, mas logo ele acaba descartando isso, pois sua cabeça se desintegrou totalmente. Ele então chega à conclusão que Akaza estava tentando evoluir e se tornar um demônio imune à decapitação como Muzan. Tanjiro até tenta se levantar e lutar, mas o estresse e a exaustão da luta o fizeram desmaiar, fazendo com que Akaza se movesse em sua direção para matá-lo. Tomioka protege Tanjiro com sua respiração da água, cortando o corpo sem cabeça em várias regiões, mas o demônio se regenera em sua imensa velocidade normal, para a surpresa de Tomioka. Os dois começam a trocar golpes e, embora Tomioka esteja gravemente ferido e tossindo sangue, ele ainda consegue se concentrar em proteger Tanjiro, e isso faz com que Akaza tenha vagas lembranças do artista marcial que um dia ele já foi. À medida que a luta avança, Akaza é interrompido pelo espírito de uma mulher, implorando para que ele pare, enquanto o chama pelo seu nome de humano, Hakuji. Mesmo gravemente ferido, Tomioka continua de pé. Seu braço direito está totalmente dormente e seu ouvido esquerdo perdeu totalmente a audição, mas nada disso o impede de lutar. Movido pelo trauma de perder pessoas queridas, ele jura que jamais permitirá que Tanjiro sofra o mesmo destino. Enquanto isso, Akaza resiste à regeneração da sua própria cabeça, sendo contido pela lembrança do espírito daquela mulher, que o chama finalmente para descansar. Ela o implora para abandonar a luta, mas Akaza insiste em continuar, afirmando que ele precisa matar todos os seus inimigos. Quando ela pergunta o motivo para isso, ele responde que é porque ele deseja se tornar mais forte. Questionado novamente, sua mente revela a contradição. Akaza diz que precisa ser forte para ser capaz de levar os remédios para seu pai, restaurando assim totalmente as suas memórias. De repente, Akaza começa a recordar o verdadeiro motivo por trás da sua busca insaciável por poder. Em sua mente, ele retorna à época que ainda era humano, conhecido como Hakuji. Ele então se lembra de como ele roubava para comprar os remédios de seu pai doente e das inúmeras surras que ele levava quando ele era pego. Ele também recorda do dia em que seu pai, incapaz de suportar o peso da doença e envergonhado pelos crimes do seu filho, tirou a sua própria vida, deixando apenas um bilhete pedindo para que Hakuji vivesse honestamente.
Entre todas essas memórias, ele finalmente reconhece o homem e a mulher que havia visto em suas visões. Era seu mentor Keizo, o bondoso mestre que ele havia comparado a Tanjiro, e Koyuki, a filha frágil e doente de Keizo. Foi graças ao acolhimento deles que Hakuji encontrou um novo propósito e uma chance de redenção. Tempos depois da chegada de Hakuji, a saúde de Koyuki melhorou e ela acabou se tornando sua noiva, um símbolo de esperança que mais tarde seria cruelmente arrancado dele. Após mais uma visita diária ao túmulo de seu pai para dizer que agora ele está vivendo honestamente, ao retornar ao dojo, Hakuji recebeu a notícia que os membros do dojo rival haviam envenenado o poço e que Keizo e Koyuki haviam morrido. O vazio do seu coração o levou ao ódio e em sua fúria ele foi até o dojo rival e matou todos os 67 membros do dojo com suas mãos limpas. Foi após esse episódio sangrento que ele acabou se encontrando com Muzan e aceitando seu sangue, transformando-se assim no demônio Akaza. Desde então, por séculos, ele usou os mesmos punhos que um dia jurava empregar para proteger os seus entes queridos, apenas para espalhar carnificina. Ao revisitar sua vida, Akaza amaldiçoa sua existência, chamando-a de uma tragédia cruel e até cômica. Nesse momento, Tanjiro desperta e percebe que a cabeça de Akaza já está quase completamente regenerada. O demônio então prepara sua técnica mirando em Tomioka, mas Tanjiro, sem alternativas, avança para detê-lo. Sua espada acaba escorregando de suas mãos e, num ato desesperado, ele desfere apenas um soco fraco contra Akaza. Esse simples gesto o faz lembrar-se da primeira vez que Keizo o dominou com um golpe semelhante, trazendo à tona um arrependimento profundo da sua vida. Akaza então questiona seus próprios atos, reconhece que havia manchado o estilo precioso do seu mestre, reduzindo-se ao mesmo nível dos fracos que ele sempre desprezou. É nesse instante que ele finalmente percebe quem realmente desejava matar, a versão corrompida de si mesmo. Enquanto Akaza prepara sua técnica final, Tanjiro entra em desespero tentando arrastar Tomioka para longe. Tanjiro não consegue esquecer que foi justamente essa técnica que tirou a vida de Ringoku e teme presenciar novamente a morte de um aliado diante de seus olhos. Mas para a surpresa de Tanjiro e Tomioka, Akaza sorri com serenidade e gratidão, como se enfim estivesse encontrado sua paz. Em vez de lançar o golpe contra seus inimigos, o demônio direciona a técnica contra si mesmo. A energia devastadora desse golpe dilacera totalmente seu corpo, reduzindo seus músculos e suas carnes a simples fragmentos. Apesar do instinto demoníaco do seu corpo implorar pela regeneração, Akaza se recusa a se curar novamente. Com um olhar sereno, ele reconhece sua derrota e elogia as técnicas de Tanjiro como magníficas, e declara que ele deseja partir com dignidade, aceitando o destino que o espera no inferno. À beira da morte, ele vê seu pai e Keizo, oferecendo palavras de consolo para ele como se o acolhessem após séculos de tormento. Mas essa paz acaba sendo interrompida. A vontade de Muzan explode dentro da sua mente, agarrando pela cabeça em uma manifestação opressora, onde Muzan pergunta o que aconteceu com o desejo dele se tornar mais forte. Subjugado pelo vínculo forjado que o sangue de Muzan determina, Akaza acaba vacilando, e por um instante o antigo impulso de buscar poder acima de tudo acaba ressurgindo, transformando sua rendição em um surto violento e maníaco. É então que a escuridão é atravessada por uma presença suave. Koyuki surge diante dele, delicadamente erguendo seu rosto. Com gratidão em seus olhos, ela sorri e agradece a Hakuji por ter recuperado as suas memórias, e finalmente por ele voltar a ser ele mesmo. Esse reencontro, marcado pela pureza de um amor que sobreviveu ao tempo e à tragédia, sufoca a influência de Muzan, e pela primeira vez em séculos, Akaza encontra algo mais forte do que a fome e a violência, a lembrança de quem ele realmente era. Akaza começa a chorar e pela primeira vez se ajoelha não por submissão, mas por arrependimento. Ele envolve Koyuki em um abraço desesperado, implorando pelo seu perdão. A cena reflete a mesma postura que se encontra seu corpo físico, de joelhos desintegrando-se lentamente. Koyuki o acolhe dizendo que ele já está em casa, ao lado do seu pai e de Keizo, o mestre que ele tanto respeitou. Enfim, Hakuji acaba encontrando a paz, não como um monstro devorador de vidas, mas como aquilo que ele sempre desejou ser, um filho leal, um discípulo protetor e um homem fiel ao amor que ele carregava. Tanjiro respira aliviado ao perceber que a luta terminou, seu corpo porém já não suporta mais nada e ele acaba desmaiando, mas ainda desejando alcançar Tamayo. Ao lado dele, Tomioka, também completamente esgotado, também desmaia. A notícia da morte de Akaza se espalha rapidamente pelos céus, levada pelos corvos mensageiros, e assim termina uma das lutas mais emocionantes do Castelo Infinito. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Continue no canal assistindo os outros vídeos dessa série das batalhas do Castelo Infinito que eu vou estar deixando aqui na tela. Eu vou indo nessa, nos encontramos em um próximo vídeo. Até lá, valeu!